Olá pessoal, meu nome é Amanda Pichontekoski, eu sou astróloga. Aqui no canal eu passo várias informações, inclusive análise de série. Hoje a gente vai falar sobre o nome da Wandinha, que no inglês original é Wednesday. Só que no português a gente perdeu e ficar o nome dela de quarta-feira não faria muito sentido. Ainda mais porque trazem referências a respeito do W, né? Então ela teria que ter um nome com W sem perder muito charme. Mas no inglês original, inclusive, trazido dos quadrinhos e depois nas adaptações que precisava ter nomes dos personagens, ficou Wednesday, né? E com qual origem? No primeiro episódio fala sobre o tal do desgosto, né? E a Mortícia, ela explica sobre esse nome, dizendo que era do poema favorito dela de quando criança. Na verdade, ela é uma canção popular, igual a gente tinha aqui no Brasil. Não sei se vocês também brincavam, quando tinha aquelas brincadeiras de bater a mão, de pular corda, né? Principalmente as adivinhas, que são músicas de fortune teller do inglês, né? Eu fui teacher, tá, gente? Então vai ser uma aula um pouco de simbolismo, um pouco de astrologia, um pouco de Wandinha, de Netflix e um pouco enfim, de inglês também, tá? Então, essas músicas infantis tinha aquela de adivinhar com quem a gente ia casar, né? Então tinham brincadeiras tanto na pular corda, quando a gente errava, a pulada de corda era com quem a gente ia casar. Eu pulava tanta corda que acabava a música e a gente não descobria nem a inicial do meu marido, nem a idade dele, ele devia ser um centenário, né, para mais. E eu continuava pulando até cansar e sair da corda sem errar. Eu adorava pular corda, gente, saudades. Hoje eu não aguento nem andar até a esquina de casa sem ficar ofegante, né? Sedentarismo tá difícil. Mas, voltando aqui pra série, essa é uma música popular dos Estados Unidos que a gente não tem tradução, a gente não tem uma versão dela em português, pelo menos eu não conheço. A gente tem aquela Twinkle Twinkle Little Star, que é a Brilha Brilha Estrelinha, que não é de adivinhação, mas é uma música popular infantil. Nursery Rhymes, né? Que são as músicas infantis no inglês, né? E o Wednesday é uma canção, um poeminha, que fala sobre as crianças para aprender os dias da semana, né? E fala um pouquinho sobre a personalidade de cada criança. E tem sim correspondência com os planetas, que tem nomes de deuses, e os dias da semana também tem esses planetas, o nome desses planetas, o nome desses deuses, em todos os idiomas, menos no inglês, que é menos no português, né? A gente é fantástico, né? Perdeu totalmente esse acesso. Eu já falei muito sobre os dias da semana aqui, mas eu não conhecia essa musiquinha, mesmo sendo teacher desde os 16 anos, né? Mas enfim, a gente faz parte. E eu vou trazer aqui para vocês verem o dia da semana de vocês também e traduzir com vocês. E falar um pouquinho sobre a quarta-feira, né? Por que colocaram o dia do desgosto? Nossa, que trágico, que desagradável, né? Então, começando por isso, a quarta-feira ela é dia de Mercúrio, né? O Wednesday são dos deuses nórdicos, ok? E não sei pronunciar aqui direito, então não vou me arriscar. Então, a gente vai ter o Mercúrio, ele é meio que... Ele não tem um lugar de pertencimento. Quando Zeus, ele deu um reino para cada deus, o Mercúrio, ele podia transitar entre os reinos por onde ele quisesse, porque o lugar dele era em movimento. E quarta-feira é o meio da semana, né? Seria o quarto dia da semana, então é bem o meio da semana. E o Mercúrio, que é o psicopompo, né? Ele transita entre reinos, tanto o Hades, quanto a Terra, quanto o Olimpo, porque ele sempre estava em missão, sempre estava aprontando alguma coisa, ele não precisava pedir autorização, ele podia perambular por onde ele quisesse. E por conta disso, ele acaba ficando com uma fama um pouco de não pertencimento, mas não como algo ruim para ele, porque ele não liga. Até o filho do meio também tem essa fama, né? Porque o primeiro é mais adorado e o pequenininho, porque nasceu bem depois, e o do meio fica assim, e agora, né? Sobra tudo pra mim. Eu sou a mais velha. E aí a gente vai ter essas características, né? Não muito agradáveis da quarta-feira, mas muito voltados à busca por algo, né? O Mercúrio, ele é o aprendiz, né? Ele tem uma versão um pouco de alquimista.
de se melhorar e se aprimorar. A gente vai ter o Mercúrio em feminino, no signo de Virgem, e o Mercúrio Yang no signo de Gêmeos. As pessoas mercuriais, elas não necessariamente vão ter o Mercúrio nesses signos, mas angulares, né, com referência às vezes num ascendente, num sol, no dia da semana de nascimento. Eu sou um pouquinho mercurial também, porque eu tenho meu Mercúrio no meio do céu, então ele tá bem alto, bem em evidência. Já nasci ensinando, dando aula, né, aquela coisa assim, palestrando, embora seja quietinha. Quando é um assunto que eu gosto de falar, eu falo. É astrologia, por exemplo. Então, o Mercúrio, ele é todas essas características, né? Então, ele, no inglês é WOE, W-O-E, o-E, o WOE, né? WOE. Wednesday child is full of woe. Então, é um nada. É um som de um lamento, de algo desgostoso, de algo desagradável. Então, essas características foram trazidas, né, para essa palavra e para os nascidos na quarta-feira, porque é o meio da semana. Então, é bem definido a Wandinha. Muita gente está espalhando por aí que ela seria escorpião, escorpiana, mas o escorpião, ele tem, assim, algo um pouco mais forte dentro dele, né? E talvez o que eu defino um pouco melhor ela, que eu falei, inclusive, no vídeo sobre a data de inauguração, de estreia, do lançamento da série, que traduz exatamente toda a série ali naquele mapa, foi sobre a Lua em Escorpião. A Lua em Escorpião, sim, porque é a relação de dificuldade dela com a mãe dela. Mas, assim, logo no primeiro episódio, dando um pouco de spoiler, mas nem tanto, né? Eu tô no terceiro episódio, gente. Ela vê ela dentro de uma outra versão. Então, a dualidade, o Mercúrio é dual. Ele, inclusive, no céu, ele é o único planeta que ele tem uma cintilação, ele não tem uma cor bem definida. E ele se esconde no Sol, porque ele está muito perto, então ele fica retrógrado várias vezes por ano. Ele está sempre indo e voltando, porque ele também tem essa movimentação do mito, né, que ele transita entre reinos. Isso tudo é muito interessante para a gente observar esse simbolismo dessas características e perceber na Wandinha. E ela é extremamente inteligente e tem muitas habilidades, né? O escorpião, ele vai aprofundar em uma, ele vai detalhar uma, e não várias. Então, a Wandinha, ela conseguiu se dar bem em todas as habilidades, né? Extremamente, notas excelentes, então muita inteligência, né? Um intelecto aguçado. Ela vai trazer essas características muito mais mercuriais, e não o mercurial sanguíneo, o mercurial yang, que seria mais comunicativo, social, com a colega de quarto dela, que é um espelho dela também, né? Uma dualidade. Ela seria um mercúrio yin, um mercúrio virginiano, um mercúrio mais voltado para si, mais concentrado. Bem interessante a gente anotar e observar isso, tá? Então, para mais detalhes, veja também aquele outro vídeo sobre a data de lançamento, que eu falo muito sobre, parece o mapa da Wandinha, é muito interessante. Então, vamos para o poeminha, para vocês se identificarem também, né? O poeminha é assim, não tem autor, gente, é uma canção popular, não tem um autor bem definido e ela tem algumas versões diferentes. Essa é a versão que eu achei mais condizente e a mais recente também, tá? Então, Monday's Child is fair of face. O fair, ele vem de justo, tá? Mas como eu falei na análise da Branca de Neve, o fair, na verdade, é porque é a justa medida, é o equilíbrio. Então, é uma beleza equilibrada. Então, Monday's Child is fair of face. Tem uma face justa, uma face bela, uma face agradável. E segunda-feira é Monday, Moon Day, dia da lua. Então, a lua, ela vai trazer essa beleza, esse encantar, porque ela é um planeta feminino, ela é um planeta encantador. Planeta porque o termo errante, a gente sabe que ela é um satélite natural da Terra, tá, gente? Então, a lua, ela vai trazer essa movimentação toda da natureza com ela, inclusive, principalmente das mulheres, que são belas por natureza, né? A criança não vai falar assim, que tio bonito. Não, ela vai olhar pra moça e falar, nossa, moça, como você é bonita. Tanto que os desenhos infantis, eles todos possuem elementos femininos, porque a criança, ela é visual, ela vai se ligar naquilo que é belo, agradável, e o feminino, ele é belo e agradável, tá? Então, a gente vai ter essa característica, principalmente maternal, né? Pra criança, a mãe é a criatura mais linda do mundo. Deixa a criança achar isso, tá, mamães? Por favor, não destruam os sonhos dela. Então, vamos para terças. Nascidas na terça-feira, né? Tuesday's child is full of grace.
são cheias de graça, graciosas. E Marte, que é o da terça-feira, ele tem relação com movimento, com ritmo. Marte, ele rege a música das artes liberais. Então, não é uma graça só no sentido de algo feminino, algo gracioso, mas de um domínio do movimento, ok? Wednesday Child is full of woe, né, que a gente falou do meio da semana. Thursday's Child has far to go. Então, as crianças de quinta-feira, que é o dia de Júpiter, Zeus, que além da própria questão do mito dele ser um líder, ele tem uma relação com justiça, com liderança, com o sacerdote, muitas vezes, mas ele, na origem do mito, quando ele começou, ele quase foi devorado pelo pai dele, Saturno, Cronos, e ele conseguiu libertar os irmãos. Então, ele tem uma questão de jornada, de busca por algo. Então, a gente vai ter has far to go, tem longas jornadas à frente, tem muito por onde ir. E ele também tem essa relação com Sagitário, né? Ele é regente de Sagitário, ele é o buscador, ele é o eremita, aquele que busca algo, seja internamente ou externamente, tá? E o internamente é um pouquinho mais peixes, né? Júpiter em peixes, tem uma coisinha assim. Friday's child is loving and giving. Friday vem de Freya, né? A deusa Vênus. Loving and giving. Então, ela é amável e generosa. Então, vai ter essa relação com Vênus, que ela está sempre no encontro do dia e da noite, no pôr do sol. Então, ela tem essa relação do amor, a deusa do amor, principalmente da beleza, da generosidade, de prestar sempre atenção no outro. Tanto que ela é regente de Touro e de Libra, que tem essa relação com o outro e com as belezas, né? Com o amor, com algo sensorial prazeroso, no caso de Touro, e com o equilíbrio de Libra, os diplomatas, né? Então, sexta-feira tem essa relação. Saturday's child works hard for a living. Então, a criança de sábado, Saturno, né? Ela trabalha duro para sobreviver, para viver. Saturno, ele é o planeta da colheita, do tempo. Então, ele tem essa relação com algo árduo. Normalmente, quem tem um Saturno evidente, Saturno no meio do céu, são pessoas que precisam se esforçar um pouco mais. Mas é uma configuração interna de cobrança, de achar que as coisas são difíceis, que o mundo é difícil. Tem aqui um vídeo sobre Saturno no ascendente, vale muito a pena assistir também, muito interessante, onde eu dou mais detalhes sobre esse assunto do Saturno. Que ele é bem mais... precisa de estruturação, precisa de planejamento, precisa de passo a passo, de detalhes, precisa ter certeza, segurança, estabilidade, essas coisas todas, né? Então, a criança de Saturno, né, tem essa relação de ser trabalhadora para sobreviver, né? Por isso que a Wednesday, ela não é muito, assim, trabalhadora, ela é mais intelectual, ela tem muito mais relação com Mercúrio do que com Saturno, tá, gente? Embora no mapa eu tenha falado um pouquinho de Saturno também, tá? E a margem, né? And the child born on the Sabbath day. Sabbath, gente, ele pode ter uma tradução como sábado, mas ele vai ser o dia do descanso. E no caso do descanso, atualmente é o domingo, né? Domingo, dia do sol. Então, aqui is bonny and blithe, good and gay. Então, vai ter essa relação do gay, gente, não é porque a pessoa é gay, não, tá? É porque tem essa relação com alegria, ok? O original do gay, gente, é alegria, tá? Não tem nada a ver com o que hoje em dia é usado. Enfim, é engraçado a gente lembrar, né? São boas. O Sol, gente, ele é o rei, o astro-rei. E ele, a gente sabe também, né? Do descanso ter esse simbolismo de algo agradável, de algo bondoso. É o dia que as pessoas geralmente fazem contato com a religião. Elas, inclusive, Bonnie and Blythe, né, seria bonito e feliz. Então,
o sol, ele traz felicidade, ele traz alegria, ele vai trazer uma beleza, uma realeza. Então, o domingo tem essa relação. Tem um vídeo aqui no canal, vários vídeos, na verdade, sobre os dias da semana e a relação correspondência com atividades que são interessantes fazer e também um pouquinho da personalidade. É claro, gente, é como se fosse um plano de fundo ali, não vai definir você por completo. É um tonzinho, tá? O seu mapa tem muitos outros detalhes. É só uma brincadeirinha. Então, quem nasceu na quarta-feira e gostou da Wandinha vai ficar feliz, mas quem não nasceu na quarta, quem não gostou muito da Wandinha, né? Aí não combinei muito não. Fica tranquilo, porque Mercúrio ele tem outras faces, né? Vai depender do seu mapa, de outras circunstâncias. E como é que define, né? Hoje em dia o calendário ele é definido da meia-noite à meia-noite. Então passou da meia-noite e mudou o dia. Mas tradicionalmente, inclusive para as religiões e para a magia ritualística, os dias eles vão começar ou no nascer do sol ou no pôr do sol. Então, quem nasceu à noite pode pegar um pouquinho do outro dia também, tá? Aproveita aí que se você não gostou muito do seu, você pode melhorar aí. Falar que não, é porque eu nasci de noite, então vai pegar um pouquinho do outro dia, tá? Vai ter essas características também. E é bem observável isso nos mapas. Eu sempre dou uma comentadinha no dia da semana que a pessoa nasceu, nas consultas, porque traz uma pitadinha, uma reforçada, né? Inclusive para magia ritualística, não só o dia da semana é interessante, mas também o horário. Então a gente vai ter as horas planetárias também, que se contam a partir das 6 da manhã. Complementando, né, o dia da semana, a gente vai ter não só o planeta regente, mas o planeta regente da hora. Enfim, gente, é muito interessante tudo isso. A gente tem o poema, né, ele é cheio de rima, tá? São rimas, então, lendo aqui para vocês verem. Monday's child is fair of face. Tuesday's child is full of grace. Wednesday's child is full of woe. Thursday's child has far to go. Friday's child is love and giving. Saturday's child works hard for a living. And the child born on the Sabbath day is born in life and good and gay. Então, eles rimam, ok? Para ficar mais claro. Então, foi desse poema originado o nome da Wandinha. Ela brinca que nasceu na sexta-feira 13. Sexta-feira é dia de Vênus, né? Mas eu acho que ela deve ter nascido à noite, então ela pegou um pouquinho do sábado ali também, né? Brincando, não sei se foi de verdade, ou se ela tava brincando, né? Porque eu não encontrei muita referência de alguma data de nascimento verídica, né? Não me recordo disso. Nos quadrinhos, além dela mencionar esse poema infantil, do desgosto, de algo desagradável, né, da quarta-feira, ela fala muito sobre essa relação mercurial de passado e futuro, e que ela, lembrando aqui, né, poderia ir para o passado, mas ela se move em frente em busca de sábado, do Saturno, que tem relação com o que ela se veste. Mercúrio, ele é bem mutável. Então, ela resolveu vestir as roupas de Saturno. E para a astrologia, ambos são frios e secos, ambos planetas, considerados maléficos, né? Mercúrio é potencialmente maléfico, já Saturno é o grande maléfico. Para saber mais, gente, recomendo vocês assistirem também o vídeo sobre a data de estreia e ficar de olho aqui no canal, porque provavelmente vão ter mais coisas analisadas dessa série, porque ela tá fantástica, né? É bem interessante. Deixa aqui nos comentários sugestões de temas para eu trazer, e se você quer também análise do mapa da atriz ou do Tim Burton, que eu gosto tanto, né, de alguns filmes dele, e do... que mais que eu ia fazer? Fugiu da cabeça agora. Eu já fiz da eletiva. Do Charles Addams, do criador dos quadrinhos da família Addams, do criador da família Addams, né? Ele tem um mapa muito interessante e a gente consegue, inclusive, o horário dele. A gente só não consegue o horário da atriz, que é a Jenna Ortega, né? Mas deixa aqui nos comentários sua sugestão e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e maratonar os vídeos aqui. Eu tô quase monetizando, gente. Vamos lá!